Senhor Jesus, porque Ele entende a sua dor, Ele compreende o teu sofrimento, assim como Jesus se compadeceu de uma das irmãs de Lázaro que estava ali chorando por causa que o seu irmão havia morrido. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, autor do capítulo 2, versículos 2 ao 4 e depois o versículo 14. Livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores, já depois de Jonas, Naum, na sequência Abacuque, já no finalzinho aí do Antigo Testamento, caminhando para o final. Quantos irmãos procuram? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos na minha amada igreja, na condição de adorador, porque grande é a responsabilidade, mas eu quero me colocar aqui apenas como instrumento para que Deus fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Agradecer a oportunidade me facultada pelo dirigente, pelo pastor Daniel, também agradecer e louvar a Deus pelo pastor Martinho, presidente interino da nossa igreja, assim como os irmãos e amigos aqui presentes, tá bom? Essa palavra é para você também. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque capítulo 2, versículos 2 ao 4 e depois o versículo 14. Diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Versículo 14: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos trata de parte das respostas, ou da resposta de Deus para com as muitas indagações do profeta Abacuque. O profeta que, em meio ao medo, ao desespero, às incompreensões humanas comuns a todos nós, começou a se queixar contra Deus, a questionar a Deus, a perguntar a Deus o porquê de muitas coisas estarem acontecendo com o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. A nação de Israel já havia se dividido. O reino do norte, o reino de Israel, já havia sido destruído, invadido pelo Império Assírio, poucos anos antes. Como se isso não bastasse, a nação co-irmã, a nação de Judá, o reino do sul, não aprendeu a lição, não se arrependeu enquanto Deus deu oportunidade. E Deus havia dito que se o povo não se arrependesse, Deus enviaria castigo. Então, o profeta Abacuque começa a questionar a Deus o porquê de Deus permitir que o povo, o seu povo, passasse por tudo aquilo, né? Prestes a nação de Judá a ser invadida, o Império Babilônico, a grande potência que se levantava naquele mundo, já estava prestes, disposta a invadir o Reino do Sul. Abacuque começa a questionar a Deus, no capítulo 1, dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Abacuque não só questionava a Deus pelo que estava prestes a acontecer através da Babilônia, mas também ele não compreendia o porquê Deus de alguma maneira se tornava isento, pelo menos aparentemente na concepção dele, com tudo que acontecia entre o seu povo. A nação de Israel
vivia em desobediência a Deus, a injustiça operava, a idolatria, a maldade, e Abacuque começa a questionar ao Senhor: até quando? Nós sabemos que o profeta Abacuque, ele é um dos 12 profetas menores, e o termo menor não diz respeito à sua importância, mas a quantidade de escritos, os quais foram registrados. Percebemos que é um livro pequeno, de apenas 3 capítulos. Esse livro, ele não traz qualquer, ainda que mínima, informação pessoal do próprio Abacuque, né? Ele não fala dele próprio, e a Bíblia nos ensina que da nossa boca não deve sair nenhum louvor para si mesmo. Nem sempre nós precisamos, nos apresentar, tecer qualidades e virtudes ao nosso respeito, falar do que fizemos ou realizamos. Muitas vezes é o próprio Deus quem faz isto por nós, porque quando nós vivemos para a glória de Deus e para o seu louvor, quando nós nos diminuímos para que Ele cresça na nossa vida, quando nós passamos a falar menos de nós e mais de Deus, Ele é quem nos justifica, Ele é quem fala ao nosso respeito. É como aconteceu, e como aconteceu com o servo Jó. Deus dá testemunho do seu servo Jó. Ainda que os amigos de Jó, a mulher de Jó, muitos acusassem Jó, do que estava acontecendo na sua vida, Deus faz questão, de falar da integridade de Jó, um homem reto, um homem temente. Então foi assim também na vida de Abacuque. Tudo que somos, tudo que nós temos ou fazemos deve, de alguma maneira, redundar na glória de Deus. É Deus quem de fato nos justifica de verdade. Por quê? Porque Ele é totalmente justo e fiel. Ainda que, como aconteceu naquele tempo, por um pouco de tempo, sejamos injustiçados, sejamos perseguidos, eu sei que cada um de nós muitas vezes se pega em questionamentos, não entende, não compreende a maneira do trabalhar de Deus. Isaías vai dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os pensamentos de Deus, são maiores, são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus nem sempre trabalha, na lógica humana. E para Abacuque, aquilo era inadmissível. Como que Deus, para castigar o seu povo, iria se utilizar dos ímpios, de uma nação pagã que não temia a Deus, né? Como que Deus, que é santo e justo, permitia que dentro do seu povo, o pecado pudesse prevalecer, pudesse reinar, né? O povo da lei, o povo de Deus, que conhecia a verdade, aqueles de quem era para vir o exemplo, para serem o exemplo, isto não acontecia. Então, Abacuque, nem o seu nome é mencionado em qualquer livro do Antigo ou do Novo Testamento. Ninguém mais menciona ou lembra de Abacuque. E eu entendo que do que adianta ser lembrado, ser reconhecido pelos homens e não ser conhecido de Deus naquele grande dia. Porque a Bíblia diz que Jesus, naquele dia, dirá para alguns: afastem-se de mim, apartem-se de mim, pois eu não vos conheço. Então, qual você prefere? É muito melhor, logicamente, ser conhecido de Deus. A Bíblia diz que no Novo Testamento, em Gênesis, Noé achou graça diante de Deus. O ministério de Noé, na ótica humana, não foi um ministério prolífero, um ministério, de renome, de fama. Não teve o reconhecimento que muitas vezes muitos de nós espera receber das pessoas, dos homens. Mas nós precisamos entender que Noé, de fato, cumpriu com a sua missão. Ele foi um homem próspero, ele obteve êxito e teve o seu ministério reconhecido por Deus. Porque muito embora ele tenha pregado por muitos anos e as pessoas não tenham aceitado a sua mensagem, tenham rejeitado que Deus haveria de
castigar a terra, a humanidade, por conta que o pecado havia dominado o coração dos homens, e Deus disse que mandaria um dilúvio, mandaria águas, e que mataria toda a alma vivente. Por isso que ele orientou a Noé construir a arca. Tudo aquilo apontava para Jesus. E Noé não conseguiu, converter as pessoas de fora, mas conseguiu ganhar a sua família. A Bíblia diz que quando as águas começaram a ser derramadas, quando a chuva começou, Noé entrou na arca com os seus 3 filhos, com as esposas dos seus filhos e com a sua mulher. Então, o nosso ministério começa em nossa casa, em nosso lar, porque de que adianta, a gente cuidar das pessoas de fora, ganhar muitas almas para Jesus e perder os que estão, ao nosso alcance, os que estão de alguma maneira sobre a nossa responsabilidade. Então, Abacuque, ele profetizou em algum tempo próximo à destruição de Nínive. E no capítulo 1 ele começa indagando a Deus: até quando? Como se Deus estivesse atrasado, Abacuque recebe de Deus esta sentença revelada, a advertência de Deus para com o seu povo. Deus é o verdadeiro juiz de toda a terra. Dele sai a sentença final sobre tudo e sobre todos. A última palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, provém de Deus. A sentença e o julgamento de Deus sobre Judá estava decretado. O tempo oportuno havia se passado. Porque nós não podemos jamais desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. E todo dia as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas a cada manhã. E elas são o motivo de nós não sermos consumidos. E o dia chamado hoje foi uma oportunidade que Deus nos deu de nos voltarmos para Ele, de reconhecermos as nossas falhas, de nos arrependermos dos nossos pecados. Mas o tempo de Judá havia cessado, e Deus proferiu e revelou sua sentença ao profeta. E quão difícil foi para o profeta receber aquele veredito. Muito mais difícil talvez para ele foi comunicar aquela sentença, porque não era algo favorável ao povo. Muitas pessoas estão dispostas a receber o sim de Deus, o amém de Deus, mas não conseguem receber o não, Muitas vezes querem uma mensagem que venha de encontro, os seus anseios, as suas necessidades, mas não querem ser confrontados, corrigidos por Deus. Então, se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, assim como o pai corrige um filho a quem ama. E se somos corrigidos por Deus, devemos agradecer a Ele. Isto é sinal que Ele se importa conosco, Ele nos ama. Pior seria se Deus nos entregasse à nossa própria sorte, nos entregasse aos nossos próprios erros e paixões, nós estaríamos perdidos. Então, Deus chegou a um veredito. Deus decidiu fazer e decretou. E eu sei que o misto de medo, desespero e indagações tomaram conta do coração do profeta. Só que Deus havia decidido fazer. E a Bíblia diz que, agindo Deus, ninguém é capaz de impedir. Se Deus disse que vai fazer, se Deus te prometeu alguma coisa, Números 23, 19, diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele disse. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Por mais que para nós Deus esteja demorando, assim como para o profeta, a agir, a intervir. Mas nós sabemos que Deus não chega atrasado, nem chega adiantado. Eclesiastes 3:1 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo apropriado por Deus para toda ocasião. E a Bíblia vai dizer que há tempo de chorar, mas há tempo também de sorrir. Há tempo de plantar, mas há tempo também de colher aquilo que se plantou.
A nação de Judá não estava colhendo nada mais, nada menos aquilo que ela própria havia plantado. A desobediência, a rebeldia, o desprezo às coisas sagradas, à palavra de Deus, aos profetas. Então o juízo de Deus se aproximava da nação de Deus, porque o castigo de Deus começa sobre a sua própria casa, sobre o seu povo. E por fim, para contrariar o pensamento de muitos, Deus castigaria as nações ímpias. Deus castigará de fato a todos os ímpios, aqueles que de fato endurecerem o coração, que não abrirem os seus corações para esta verdade, porque há um dia de julgamento, onde cada um de nós prestará contas de tudo que fizemos ou deixamos de fazer, porque nós não só pecamos quando fazemos o que Deus proíbe, mas também quando não fazemos o que Deus deseja, ordena e espera de nós que seja feito. Nós pecamos não só em ação, mas também em omissão, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, também está em pecado. Então, quando Deus decide fazer, Ele faz. E Deus havia decidido. E advertiu o profeta. E ele começa a clamar por socorro. Ele começa, sabe, a questionar ao Senhor. E ele diz que por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Porque toda aquela violência, injustiça acontecia entre o povo de Deus. O povo, como eu disse, que era para dar o exemplo, ser o exemplo. E nós, enquanto povo de Deus, somos chamados para isso, para fazer a diferença, para influenciar, para ser sal, para ser luz neste mundo tenebroso. Então, o povo que conhecia a lei, que tinha a lei, não aplicava a lei, ou muitas vezes aplicava, mas de uma maneira desequilibrada. Usava uma balança de 2 pesos e 2 medidas. E Deus começa, sabe, ouve aquilo, as indagações, porque não é pecado perguntar, sabe? E Deus responde às orações de Abacuque. Deus manda Abacuque olhar as nações, sabe, contemplar as nações ao redor, pois ele diz que nos dias de vocês farei algo em que não creriam se não lhes fosse contado. Deus é um Deus grande. Ele continua o mesmo e Ele continua realizando grandes coisas. Eu não sei o tamanho do teu problema, eu não sei o quão impossível para você pareça, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Deus continua realizando coisas grandes. Deus realiza coisas que muitas vezes custamos a acreditar. Olhamos para trás e nós mesmos, sabe, não nos deixamos acreditar. E muitas vezes só acreditamos porque realmente vivenciamos, experimentamos, contemplamos o que Deus faz. Quem compreende o trabalhar de Deus, sabe, Abacuque começa a questionar os métodos, a maneira como Deus, estava agindo ou iria agir. E quem somos nós, sabe, enquanto criaturas, questionar o agir do Criador? Quem somos nós para dizer e ditar como Deus deve agir, o que Ele deve fazer? Ele sim, mais do que eu e você, mais do que a sua mãe, mais do que a sua esposa, Ele conhece e sabe o que é melhor para você, sabe a maneira correta de agir na sua vida. Então, Deus disse isso, disse que estaria trazendo os babilônicos, uma nação cruel e impetuosa, que estava marchando de encontro ao reino do sul. E ele diz, Abacuque começa a questionar: então Deus, por que o Senhor tolera os perversos? Por que tu ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? E muitas vezes, muitos de nós, sabe, acaba se encontrando em situações que nos leva a pensar, sabe, que Deus é injusto, sabe, porque
Assim como aconteceu com o salmista, que disse que os seus pés quase resvalaram, sabe? Ele quase que caiu, observando, olhando para a vida dos ímpios, sabe? E dizendo: por que os ímpios prosperam? Porque eu que temo a Deus, que sirvo a Deus, que estou na casa do Senhor, adorando, que sou fiel a Ele, passo por isso, enquanto aqueles que não temem a Deus, sabe, que estão distantes de Deus, estão prosperando. E muitas vezes a gente olha e faz esse tipo de comparação. Só que a Bíblia vai dizer que a própria prosperidade do ímpio é para a sua própria destruição. É como que um castigo de Deus, sabe? Pela impiedade, pelos seus pecados não confessados, pelo coração endurecido, Deus permite. Então nós não podemos, sabe, cair. A gente precisa olhar para Jesus, que é sim o nosso autor e consumador da nossa fé. É sim o exemplo maior, o modelo qual nós devemos servir, seguir e imitar. Bem certo que Deus coloca homens e mulheres de Deus que nos servem de referências, mas são pessoas falhas como todos nós somos, sujeitos a fracassar, a pecar, a errar. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque era um homem perfeito, mas era um homem com capacidade de reconhecer quando errava, quando pecava, de buscar em Deus a misericórdia, a graça, o perdão. E Deus muitas vezes requer de nós isso. Então ele começa a questionar, e ele diz que o inimigo se alegra, sabe, em fazer o mal. Ele observa e vê que os ímpios vivem em grande conforto e desfrutam de iguarias, mas ele decide tomar uma atitude diferenciada. No versículo 1 do capítulo 2 que nós lemos, ele disse: ficarei no meu posto de sentinela, ficarei na posição que Deus me colocou, não abra mão do lugar em que Deus te colocou. Sabe, valorize aonde você está, aonde você chegou, o que você tem em mãos. Porque tem pessoas que queriam estar no seu lugar e não podem, porque uma coisa é certa: o que é seu, o que é meu, o que é meu não serve para você, o que é seu não serve para mim. Os irmãos de José tiveram a oportunidade de tomar a túnica dele, mas a túnica não serviu para os seus irmãos porque foi feito por medida. O que Deus tem para você é para você e mais ninguém. E Deus é poderoso, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem bênçãos sem medidas para todos. E Ele diz que estaria no posto de sentinela e tomaria uma posição sobre a muralha e aguardaria, esperaria em Deus, ver o que o Senhor lhe diria. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor, falar com Deus, não só até que falemos tudo a Ele, mas até o ponto em que nós possamos também ouvir a sua voz, receber de Deus a resposta. Precisamos perseverar em oração. A Bíblia diz que Daniel dobrou os seus joelhos, porque saiu a sentença contra todos os sábios da Babilônia, e ele estava a interceder, de joelhos, virado para Jerusalém. E quando o anjo de Deus trouxe a resposta para Daniel, ele disse que desde o primeiro dia em que Daniel dobrou os seus joelhos para buscar a face do Senhor em oração, Deus já havia ouvido a oração de Daniel. Deus tem ouvido a tua oração, Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem visto o choro seu. Mas aguarda, espera, sabendo que a resposta de Deus virá ao teu encontro, demore o que demorar, custe o que custar, passe o que passar, queira as pessoas ou não, Deus trará a resposta para você. E ele diz que aguardaria para ver que o Senhor lhe diria e que resposta teria a sua queixa. E aí foi quando a Bíblia diz que Deus respondeu, porque Deus ainda responde orações. Quantos aqui creem no poder da oração? O poder da oração, na verdade, não reside na própria oração, mas naquele a quem oramos. A oração muitas vezes
não muda as circunstâncias, sabe? Não nos muda exteriormente, mas nos prepara para vivê-las, para enfrentá-las, sabe? Para vencê-las. Porque a Bíblia diz nos versículos seguintes que o justo, aquele que vive conforme a orientação de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, este viverá pela fé e não por aquilo que vê, não segundo a aparência, mas viverá pela fé. E esse pela fé, esta fidelidade diz respeito à fidelidade do Senhor em primeiro lugar, a fidelidade daquele que prometeu para cada um de nós. E eu sei que você tem promessa de Deus, eu sei que as promessas de Deus hão de te alcançar, mas diz respeito também à nossa fidelidade para com Ele. Porque Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé, se não tivermos fé, se não crermos em Deus, em suas promessas, em seu poder, é impossível que possamos agradar ao Senhor. Porque é condição, é necessário de que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele tem recompensa para quem o busca. Quem veio buscar ao Senhor nessa noite, quem veio se aproximar do Senhor nessa noite, Deus tem recompensa para você, Deus tem galardão para você. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que fazemos para Deus não é em vão, mas nada se compara ao que Ele fez por nós. E a fé é esse instrumento necessário que Deus utiliza para operar milagres, para operar cura, para operar transformação na vida dos fiéis. Nós não vemos a Deus, mas Ele existe. E Ele está aqui nessa noite, em espírito, por meio da sua palavra, sabe, agindo, trabalhando na sua vida, na sua causa. Então, Ele diz: pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, porque aquilo apontava não só para o que estava prestes a acontecer, mas também para os últimos dias, os quais Deus levantará um exército de nações ímpias, pagãs, para perseguir o seu povo, na liderança do anticristo. E muitos de nós podemos pensar, sabe, que Deus perdeu o controle, que Deus, sabe, é injusto para conosco. Mas não, o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz, no versículo 14, para encerrar, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. O Evangelho precisa ser pregado e está sendo pregado. Deus quer contar comigo, quer contar com você. Mas se você não quiser, Deus levantará pessoas que estarão dispostas a pregar o Evangelho a todas as nações em todo o mundo, porque é assim. Então, depois disso, virá o fim. E a Bíblia diz que todo olho o verá, que toda língua confessará o dia. Então, Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, mas Ele requer de nós também fé. Uma fé, não uma fé cega, não uma fé irracional, mas uma fé que anda de mãos dadas à obediência. Porque de fato a nossa fé, ou melhor, as obras precisam de fato condizer com a fé que professamos. E a palavra de Deus é esta nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Por fim, aquela situação de desespero, de medo, de insegurança, sabe, aquele senso de justiça que permeava o coração do profeta Abacuque, agora dá lugar a um cântico de louvor, a uma oração louvada, a uma confissão da parte do profeta. E ele diz no capítulo 3, versículo 2, já estou encerrando:
Ele disse: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, daquilo que tu já realizou nesta terra. Mas ele diz: Senhor, eu não contento-me em saber que tu já fez isto. Eu quero, Senhor, eu te peço, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Oh, os feitos do Senhor, as obras que Deus realiza em nossa vida, no meio do seu povo, através de nós, o próprio conhecimento que nós temos de Deus deve gerar em nossos corações temor e tremor. Ainda que muitos ignorem, não haverá ninguém mais conhecido na terra e temido do que o nosso Deus. Porque um dia, Ele virá para julgar a nossa causa, para julgar a tua causa. Deus é justo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é grande. E no final do capítulo 3, só quero ler, ele entende que mesmo em meio a tudo aquilo, aquela desgraça que se aproximava, que cairia sobre ele, sobre o seu próprio povo, ele disse: mesmo assim, mesmo tudo isso acontecendo, eu resolvi confiar em Deus. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo em um tempo, de escassez, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus tem alegria para o teu coração nessa noite. Deus, eu não sei se você tem vivido tempos de escassez, mas são em tempos de escassez que nós contemplamos a providência de Deus, a dependência de Deus. Então se alegre no Senhor, em saber que Ele está no controle. Alegre-se na salvação que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Eu quero saber se há entre nós algum amigo não evangélico que entendeu essa mensagem, que ouviu a voz de Deus, que entendeu este chamado, que deseja confessar os seus pecados, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber o perdão, a cura, a libertação e principalmente a salvação. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Se estiver alguém do seu lado, convide ele. Você que estiver afastado do Evangelho, afastado da casa do Senhor, o Senhor te chama também nessa noite. Alguém que deseja fazer esta sábia decisão, a oportunidade é hoje, é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Sai do teu lugar. Nós queremos orar por você. Nós não queremos ser salvos sozinhos, nós queremos que você vá junto conosco. Tem lugar. A porta da graça continua aberta. A oportunidade está facultada. Se não há, que Deus conceda outras oportunidades. Eu ia orar, mas eu vou passar para o dirigente e ele fará a oração final e as considerações.